né, nós queremos, assim, desejar a vocês, domingo, né, os 2 próximos domingos aí, né, que vocês tenham muita sabedoria, muita inteligência, para fazer essa prova do Enem, irem bem, tá? Cuidado com os horários, tá? Então, a gente deseja muita sorte para todos vocês, tá? Tanto nessa de domingo, como na próxima etapa, que é no outro domingo, tá? Aí, cuidado com os horários disso aí, hein? Vou deixar ele. Importante vai tentar. Começa a passar. Vai dentro da aula por último. Vai gravar, vai gravar. Ué, você entrou na Bíblia, Arthur, né? Entrou na Bíblia. Vamos, pessoal, vai passando o caderno aí, não demora não. Vocês estão perdendo. Essa viu? Para ver. Os trechos estão separados por áreas as questões, tá? Não exatamente na ordem que os professores vão trabalhar. Então, acham aí onde está a de química. Tá? Que daí eu vou começar com a de química e daí a Natália continua com a de biologia. Já começa com Já começa. Já começa com a melhorada, né? Tá. Claro, né? Eu não estou vendo educação física. É verdade, pode liberar a quadra? Eu não estou vendo educação física. É verdade, Então começa com, né, a melhorar as ciências da natureza. Falta o meu genro, o Ian, né? Mas ele tem depois. Eu não quis ele comigo, não. Gente, não quis, não. Já tô, ó, despachando ele. Família tem que ficar longe. Pessoal, acho que todos receberam, né? Aí a de química, a professora vai falar as 2 de química, explicar. Aí depois a Natália vem com biologia, tá? Então é a número 1 e a número 4, que é a de química, tá? Acho que já vou Tá. Então pode começar, né? Pessoal, então aqui tem no caderno de vocês, eu escrevi uma maior aqui. É uma questão aqui que fala sobre a cadeia orgânica. Então presta bem atenção ali, a hora que a professora for explicar, os grupos funcionais. Então, alguns vocês já viram, tá? Outros não. Tá? A professora entregou uma folha com um monte de atividades, poucos alunos estavam na sala de aula, mas quem estava, ele tirou algumas dúvidas, viu, tudo mais. Mas nós vamos estar explicando onde que está o grupo funcional da cadeia carbônica, tá? Então, lendo ali o enunciado, ele fala que o gengibre traz muitos benefícios para a saúde de quem o consome. Ele é antibactericida, desintoxicante, afrodisíaco e ainda melhora o desempenho do sistema digestório, respiratório e circulatório. Tantas propriedades terapêuticas,
se deve à ação conjunta de várias substâncias, principalmente o do óleo essencial, rico nos componentes medicinais cafeno, feladreno, zingibereno e zingerona. Essa última substância citada é um composto da função mista, conforme pode ver na sua estrutura abaixo. Então, a estrutura do zingerona é essa cadeia carbônica aí. Aí, analisando aí, agora vocês vão analisar e antes de eu dar a resposta, explicar os grupos funcionais, vocês vão analisar quais são as funções que tem ali. Essa vocês já tiveram conhecimento. E quem pegou aquela folhinha de atividade, a professora explicou, vai saber, tem que saber, tem que lembrar. O que vocês acham que tem ali no composto orgânico? Quais as funções que tem ali? Pode falar, não é? A gente fala, não é? Hã? Tá, mas a função é álcool, aldeído, fenol, cetona, amina, amida, ácido carboxílico, aldeído. As funções são essas. Tem a presença do oxigênio, tem o anel aromático, cada pontinha é um carbono. Mas quais as funções orgânicas que tem ali? Se fosse para vocês assinalar, qual de vocês? B. Qual? B. Então vamos ver, tá? Prestando bem atenção e vocês podem estar circulando aí no caderninho de vocês. Vou começar pela função mais fácil que vocês já viram. Esse daqui é um anel aromático. O anel aromático ligado a uma hidroxila é o quê? É, igual vocês falaram, a ver com éter. Será que é? É um álcool? Ou a hidroxila ligada com o anel aromático. Para ser um álcool, é a hidroxila ligada com carbonos de simples ligação. Ácido carboxílico não tem. É C dupla O e OH. No final e no começo da cadeia carbônica, ao redor. Isso também vocês já viram. Então a professora vai falar os grupos funcionais que tem ali naquele composto. O anel aromático ligado com uma hidroxila, esse daqui, ó. Pode circular aí, ó. Ele é um fenol. Então, ó, anel aromático ligado com a hidroxila é um fenol. Beleza? Agora aqui. Ligado ao quê? Aqui é um carbono e aqui é outro carbono. O O está entre dois carbonos. Vai ser o éter. Qual que é a função do éter? O oxigênio entre dois carbonos. Aqui, ó. Tá? Beleza? Circulou, anotou? Agora, C, aqui é o C. C dupla O entre carbonos. Cetona. Então, cetona é C dupla O entre carbonos. Então, é essa daqui, ó. Cuidado que essas pontinhas aqui, ó, tudo tem um carbono, tá? Todos eles têm um carbono. Então, aqui é a letra C.
Ácido carboxílico é C-dupla-OH, tá? Lembrando que nós temos ainda a aula semana que vem, tem uma folhinha com um monte de atividades que alguns alunos já fizeram. Aqui? Aqui? Essa. Ó, a outra. As vitaminas são substâncias indispensáveis para o bom funcionamento do nosso organismo. Algumas vitaminas que não são sintetizadas pelo nosso organismo precisam ser adquiridas por meio da alimentação, pois a sua deficiência pode causar problemas sérios de saúde. Um exemplo está mostrado abaixo, que é a estrutura da vitamina C, presente em frutas cítricas, tomates e pimentão verde. Sua carência no organismo pode levar à síntese defeituosa do tecido colaginoso e a uma doença chamada escorbuto. Indique os grupos funcionais presentes na estrutura da vitamina C. Então, essa daqui é a vitamina C, é a estrutura da vitamina C. Então, aqui nós temos alguns grupos funcionais, né? E o que vocês acham que tem aí? Álcool é certeza. Porque às vezes vai ter alguma, né? Não sei se é nesse caso, que às vezes tem, mas não está na resposta. Tá? Então, isso que vocês têm que notarem também. Não é talvez esse caso, mas cuidado, né? Com as alternativas. Será que tem um éter O entre carbonos? Não estou vendo. Aqui, desculpa, O entre carbonos, mas esse tem o C dupla O. Não. Tá? Isso aqui é um grupo, ó. Então vamos lá, né? Senão a gente fica muito ali. C dupla O ligada à hidroxila. Melhor, a hidroxila ligada com carbono de dupla ligação. A hidroxila ligada com carbono de dupla ligação. A hidroxila ligada com carbonos de simples é um álcool. A hidroxila ligada com anel aromático é um fenol. E a hidroxila ligada com carbono de dupla? Enol. Então, esse daqui, ó, é o enol. Agora, esse daqui, C dupla O entre carbonos. C dupla O entre carbonos. O éter é O entre carbonos. C dupla O entre carbonos. Éster. C dupla O entre carbonos. Esse composto aqui, ó. Éster. Cedona é C dupla O entre carbonos. Aqui tem um O. Não pode. Tá? É esse daqui, ó. C dupla O. Esse O tá entre carbonos. Éster. Professor, éter é ligado a só um? E Éter é o... éster é ligado a dois? Éter é o O entre dois carbonos. Éster tem que ter C dupla O, carbonos de um lado, carbonos do outro. E agora a hidroxila ligada com carbonos de simples ligação. Álcool. Aqui é um álcool e aqui também, ó, tá ligado com esse carbono de simples ligação. Então, aqui é um álcool e aqui é outro álcool. Então, é a alternativa B. Tá? Então, tem muitas funções, vocês têm no caderno,
de baixo também é alto. Também. E a professora entregou uma folha de atividades top, só que tinha poucos alunos na sala. Tá? Mas temos aula ainda terça, com o terceiro B tem o C, terça-feira, então dá para ainda ver aquela folha. E terceiro A tem uma aula de química ainda. Isso aí tava na folha igual. É? Certinho? Agora vem a professora Natália. Boa noite, gente. Tudo bem? 13 anos depois, estou assistindo a aula da professora Márcia, que é aluna dela no terceirão também, Tá gente. vendo? Ó que orgulho, hein? É. Bom, a gente começa por essa aqui, que eu acho aqui que ela vai estar na questão 6, tá, gente? Olha lá a questão 6. Ciclo do carbono, ciclo do nitrogênio, ciclo do fósforo, eles costumam aparecer bastante nos vestibulares. E aí, quando eu falo vestibular, eu tô falando do Enem e de qualquer outro. Eu não sei, eu lembro que alguém tinha me falado que é prestar o EM aqui, né? Então, quem for prestar o EM, vamos prestar bem atenção nessa aula, principalmente que eles gostam de dar uma cobrada. O Enem é basicamente quase todo ano que eles cobram alguma coisa do ciclo do nitrogênio, por isso que eu escolhi para vocês hoje, tá bom? Então, vamos começar a ler questão de número 6 lá na revistinha de vocês. Vamos lá. A rotação de culturas, juntamente com a cobertura permanente e o mínimo revolvimento do solo, compõem os princípios básicos do sistema de plantio direto. O aumento da diversidade biológica do solo contribui para a estabilidade da produção agrícola por causa de diversos fatores, entre eles o processo de fixação biológica de nitrogênio realizado por bactérias. Já dá uma grifadinha nessa parte aí, porque é esse processo que ele vai querer saber. Então, quem que está envolvido nesse processo? Bactérias, tá, gente? Sempre gostam de cobrar essa questãozinha também. Nesse processo biológico, ocorre a transformação de. Então, eu quero que antes de eu começar a explanar aqui, que eu trouxe uma esquematização para vocês, vamos pensar lá no elemento químico nitrogênio. Aonde que ele vai estar mais abundante? No ar, né? Então, a atmosfera, abreviado aqui, ele está ali em aproximadamente 80%, 78%, 79%. Você respira nitrogênio, porque lá na atmosfera, como que o nitrogênio vai estar? A forma ali, ó, N2. Na hora que você inspira, você respira o nitrogênio junto com o oxigênio? Sim. Você só não é capaz de assimilar. O que é assimilar na biologia? Você pegar esse elemento químico, colocar para dentro da tua célula ali e fazer com que ele funcione. Porque o que mais que serve nitrogênio no nosso corpo? Vamos voltar um pouquinho para aquela aula que você já não aguenta mais eu falar sobre DNA e RNA. O DNA, qual que é a formação ali das cadeias de DNA? Lembra que eu falava para vocês do macetinho? Aguinaldo, Timóteo e Gal Costa, né? Adenina, timina, guanina e citosina. Tudo isso vai formar ali uma cadeia. Quando eu falo lá, então ele vai ser assim, ó. Vamos ver, Márcia, por favor, não me julga aqui, né? Ó, isso é um nucleotídeo. Parte do nucleotídeo aqui é carbono 1, 2, 3, 4, aqui. E aqui vai ter o grupo fosfato. Então, basicamente é o seguinte, nucleotídeo para vocês, um grupo fosfato, um açúcar do tipo desoxirribose quando é do DNA e ribose quando é do RNA. E isso aqui, o que ele se chama? Vocês lembram? Adenina, timina, guanina e citosina, elas se chamam bases nitrogenadas. Olha aí, já disse para você, timina, adenina, timina, guanina e citosina. Isso é do DNA. Aqui, ó, bases nitrogenadas, o nome já entrega para vocês. Então, aonde mais eu vou estar achando resquícios ali desse elemento químico? No meu material genético, ele também vai estar ali nos aminoácidos. Olha aí a química orgânica, gente. Química orgânica e biologia sempre vai andar junto.
tá? Quando a gente mostra essas cadeias para vocês... Prof, com licença. Tá bom. Tem alguma carteira sobrando? Tem aqui no meio ali. Se puder trazer aqui alguém, desculpa atrapalhar bem rapidinho. Até chá. Gente, rapidinho. Pessoal, no café, tá? Mas assim, sem tumultuar, sem atrapalhar os outros, tá? Pronto? Pessoal, espera um pouquinho. Acabou de comer. Pega aí, levanta um de cada vez. Tá? Ó, filinha, um de cada vez, para não fazer muito barulho. Então vamos lá. Aminoácido, o próprio nome já diz para vocês. Eles têm ali no complemento dessa molécula um grupamento amino. Se você for olhar lá, é um nitrogênio ligado a 2 hidrogênios ali. Eu vou ter um radical do aminoácido que vai mudando e o outro é um grupamento carboxila. Vocês lembram que eu falava, principalmente para o pessoal aí que gosta de fazer academia, suplementação alimentar? Vocês já tomaram glutamina, triptofano, tudo isso aí, gente, é aminoácido. Para que o aminoácido servia? Ele compunha qual principal molécula ali, que vai ser nossos hormônios, nossas enzimas, nossos anticorpos, são as proteínas. Então aqui eu vou ter proteínas carregadas de nitrogênio. Então vocês conseguiram perceber que se esse nitrogênio está compondo seres vivos, quem tem DNA é planta, é bactéria, é animal, então todo mundo aqui vai estar carregado de nitrogênio no seu corpo. E é aí que a gente começa a falar um pouquinho do ciclo. Essa esquematização eu vou trazer para vocês durante a semana. Gente, não fica se apegando a esse tanto de nome aqui. Vamos tentar entender o ciclo primeiro, tranquilamente ali, ó. Então, lembra que eu comecei a aula falando que aonde o nitrogênio vai estar mais abundante? Atmosfera. Então, como que eu tiro esse nitrogênio da forma gasosa e incorporo ele no corpo dos animais, no corpo das plantas? Então, esse processo é chamado de fixação. A fixação do nitrogênio ela vai acontecer por causa desse grupo de bactérias, ó. Elas são chamadas aqui, o gênero delas, Rhizóbium. Gosta de aparecer esse nominho para vocês também. Vocês estão vendo essas raízes e estão vendo que tem um monte de bolinhas nelas? Isso aqui são os calos que essas bactérias acabam formando nas raízes. O que a bactéria vai fazer? Ela vai pegar esse nitrogênio ali no ar, pela planta, entra nos poros ali da terra e vai transformar ela em amônia. Só que qual que é o problema da amônia, gente? Uma vez que eu coloco a amônia, ela é tóxica. Então as plantas não conseguem assimilar a amônia lá no corpo delas, né? Como então que vai acontecer? Vocês estão percebendo? Aqui é um detalhe bem interessante, eu quero que vocês marquem isso aí. Os rizóbios, eles vão estar presentes nas plantas leguminosas. Aí hoje a gente desconstrói um pouquinho aí do que vocês entendem por legume, né? Legume, professora, é cenoura, batata. Não, nem todo legume. Na botânica é o seguinte, biologia botânica. Legume é todo vegetal que o fruto dele aparece em forma de vagem e dentro dele vai ter, ó, um monte de sementinha. O que vocês pensam que é isso aqui? Soja,
feijão, amendoim, o símbolo do Brasil, nossa árvore símbolo do Brasil, que é o pau-brasil, ele é uma leguminosa. Então, esse tipo de bactéria, e isso que é o importante vocês saberem, os rizóbios só vão estar associados nas raízes de leguminosas. Quem são as leguminosas? Todas aquelas que possuem fruto em forma de baga. Se vocês saírem aqui da escola, a nossa primeira árvore da esquerda, ela tem um monte de fruto em forma de baga. Ela é uma leguminosa. Se a gente for retirar a raiz dela, você encontra bastante isso. Então, para que eu tenho essa associação? Por que eu tenho essa que a gente chama de simbiose, que é uma relação benéfica? Pode falar. Leguminosa é toda árvore que o seu fruto é em forma de vagem, tá? Que você pode, a própria vagem, feijão, amendoim, todo mundo aí dessa galerinha. Então, pronto? Ok? Então aqui, o nitrogênio, ele vai servir pra gente, ali para as plantas, como um adubo, muito, muito importante. Porque depois que ela é transformada em amônio, olha o que vai acontecer. Por isso que eu falo que a química e a biologia não tem como separar. Esse processo aqui, ó, 2 moléculas de amônia, NH3 é amônia, mais 3 moléculas de oxigênio, O2, ela vai ser transformadas aqui, ó, 2 prótons de hidrogênio, 2 moléculas de nitrito, 2 moléculas de água e energia. Então, para que serve isso aqui para a bactéria? A bactéria pega o nitrogênio e usa ele para fazer o seu metabolismo ali do seu corpo e gerar energia. Então, ele oxida a amônia para transformar ela em energia e, como consequência, eu transformo em nitrito. Só que o nitrito também não é assimilado pelas plantas, tá? O único que vai ser assimilado são os nitratos. Então aqui, se vocês puderem observar, tá bem pequenininho, né? Mas aqui tá escrito nitrosomonas. É um gênero de bactéria específica que só faz esse trabalhinho. Eu pego a amônia, transformo ela em um nitrito, beleza? Vocês estão percebendo os grupos que estão participando daqui? Tem a atmosfera, grupo vegetal associado a um procarionte, que é uma bactéria. Outro grupo de procariontes, que são as bactérias, estão fazendo esse processo oxidativo ali para gerar energia. E ele vai formar, por último, ali, ó, peguei essas 2 moléculas de nitrito, tem um oxigênio disponível e eles vão transformar ali em 2 moléculas de nitrato. Só que aí é que está a questão. O nitrato, ele é absorvido pela planta. Então, uma vez que eu tenho esse nitrato disponível no solo, a planta já absorve ela como nutriente. E aí, gente, quem for aqui do agro, ou conhece pessoas de sítio, ou já observou durante a estrada, quem viaja bastante, você olha assim, saindo aqui de Naviraí, às vezes você olha, tem cana. Aí faz a safra, o que eles plantam? Soja, feijão e um monte. Por que precisa ter esse ciclo? Vocês lembram que eu falei que só quem vai ter esse tipo de bactéria aqui são as leguminosas? Sim? Então, uma vez que eu planto a cana absorve todo o nutriente daquele solo. E aí ela deixa o solo pobre. Por isso que depois da colheita, eles plantam leguminosas. E aí vai da variedade de quem tiver o interesse. Quando eu planto essa leguminosa, o que eu estou enchendo o meu solo? De nitrato. Eu vou estar transformando aquele solo infértil mais uma vez. Então isso faz com que você não precisa ficar comprando um monte de composto, de adubo, gastando dinheiro. Você só cicla. Isso aqui, ele aparece aqui na questão como o nome que ele tem, rotação de culturas. Então, rotação de culturas na agricultura é justamente isso. Eu planto o que eu quero colher ali, cana, milho, café, colhi, depois eu vou lá e planto uma leguminosa para ela enriquecer o meu solo de novo.
E aí, o que vai acontecer? Então, a gente tem dois caminhos para esse nitrogênio voltar ali para a atmosfera. Por quê? Se é um ciclo, o que ele tem que fazer? O início dele tem que se encontrar com o final, beleza? Então, olha o final do ciclo acontecendo aqui. Existem dois tipos principais do nitrogênio voltar em forma gasosa para a atmosfera, ficar biodisponível aí para as plantas absorverem mais uma vez. Ou são essas bactérias desnitrificantes, então elas vão desfazer o nitrato e transformar em N2 novamente, ou vai ser por assimilação. O que é assimilação? A absorção da planta. A planta absorve o nitrato. E para que esse nitrato serve para a planta? DNA, RNA, vai ajudar na composição ali dos aminoácidos, vai ajudar na parte que a gente está fabricando proteínas. E aí, você vai lá e come essa plantinha. Você está absorvendo nitrogênio. Então, a única forma dos animais absorverem nitrogênio, elemento químico, através da alimentação, tá? Isso é muito importante também. Por quê? A gente sabe que apesar de ter biodisponível um monte de nitrogênio, meu corpo, minhas hemácias não assimilam ele. Ela só assimila oxigênio e gás carbônico, ok? Então, se você morre, o que acontece? Todo o nitrogênio que está compondo as células do seu corpo, as moléculas do seu DNA, ele vai ser decomposto. Você vai ali passar por aquele momento, né, que a gente chama de decomposição, putrefação do cadáver ou de plantas que caem, que morrem, e mais uma vez ele volta para o ciclo. Só que quando eu estou decompondo o corpo, decompondo as fezes, a urina de um organismo vivo, ele não volta em forma de nitrogênio, N2, né, o gás nitrogênio, ele vai voltar em forma de amônio, somente. Ok? Então, qual é o papel dos decompositores aqui nesse ciclo do nitrogênio? Trazer, mais uma vez, o nitrogênio para dentro do ciclo, só que ele traz em forma de amônio. Qual que é o papel do rizóbio, das bactérias ali que estão associadas nessas raízes? Absorver o nitrogênio, só que ele pega ali o N2 e transforma ele aqui em a NH3, que é a amônia. Professora, Oi. eu já estou muito louca na cabeça, mas enfim, é um sonho. Se eu relacionei na minha cabeça uma coisa que eu acho que eu devo estar muito precipitada, mas o N2, ele não tem sinal algum, ele nem está positivo nem negativo. Mas para baixo, a maioria dos sinais estão negativos. Tem alguma coisa relacionada, tipo, quando está debaixo da Terra, são negativos? Não, tem a ver com a questão de o processo de oxirredução que acontece aqui. Ele vai tendo esse sinal negativo, esse íon aqui. Esse íon algumas vezes pode ser transformado, mas não foquem nisso aqui, ó. NH4+, ele aparece aqui numa alternativa para vocês. Isso aqui é o amônio, só que o amônio é muito tóxico e a gente acaba não assimilando ele, né? Derrubado ali. Então, qual que é a pergunta principal aqui que vocês precisam tentar responder? Olha ali. Ele fala, nesse processo biológico, ocorre a transformação de... Qual o processo biológico? Aquele ali que ele fala, ó. Entre eles, o processo de fixação biológica de nitrogênio realizado por bactérias. Então, nesse processo biológico, essa fixação de nitrogênio, ocorre a transformação do quê? N2 em NH3. Beleza? Fácil? Qual o papel dos decompositores? Transformar em amônio. Beleza. Vamos lá, então. Mais uma questão. Alguém tem dúvida aí? Qual que é a resposta? Professora, por exemplo, tem o NO3. Oi? O NO3? O NO3 é um nitrato. Nitrato é ele que é assimilado pela planta. Entra na planta, tá? Isso aqui eu também disponibilizo, tá, gente? Aqui, no slide, tudo que vocês precisarem aí. Professora, só para ter certeza, é o processo de fixação, né? Fixação. Então, para eu
fixar o nitrogênio no solo, eu tenho que ter a ação dessas bactérias e aí ela vai transformar o nitrogênio da sua forma gasosa em ali uma amônia. Beleza? Que momento o nitrato é transformado em nitrato? No momento que essa bactéria aqui, ela atua fazendo o processo de oxirredução aqui, ó. Tá vendo que ela tem 2NH3, ela junta com 3 moléculas de oxigênio e ela vai se transformando aqui? Agora observe o que acontece aqui em cima, ó. 2 moléculas de nitrito aqui, ó. 2 moléculas de nitrito mais oxigênio. Aí essa bactéria que ela é responsável por transformar em nitrato. Então, o que eu vejo caindo é grupos, gente. Quais grupos participam? Plantas do ciclo, plantas, bactérias, coloquem entre parênteses procariontes, decompositores. Então, uma vez eu vi caindo uma questão que ele falava assim, por quê? O que acontece se eu tiro as bactérias do ciclo do nitrogênio? Não acontece o ciclo, né? Então, o ciclo do nitrogênio, a principal fonte ali do acontecimento dele são as bactérias, os principais organismos responsáveis, tá? Dois nitritos ali. Esse sinal de negativo, o íon, ele significa que somamos, porque no caso a soma deveria ficar NO4, mas por outro sinal ele diminui? Não, aqui é perda, ele perde esse oxigênio. E aí vai transformar ali em energia. Tá? Para essa bactéria funcionar, ela precisa digerir esse nitrito para conseguir produzir energia. A gente não precisa digerir carboidratos para produzir energia, só que no caso delas, elas pegam esse tipo de composto. Ok? A outra questão também é do ciclo do nitrogênio, porque ela puxa um outro lado para vocês. Eu acho que é A2, olha aí. Olha aqui que a 2 já pergunta. O Enem, ele gosta muito de misturar ecologia com o ciclo do nitrogênio, tá, gente? 2. Ó. O ciclo do nitrogênio é composto por várias etapas, conforme a figura, sendo cada uma desempenhada por um grupo específico de micro-organismos. Quando eu leio micro-organismos, a maioria das vezes você já pode pensar aqui bactérias, fungos e por aí vai, tá? Tudo que é pequeno, aquilo ali. Então, se o grupo de micro-organismos decompositores fosse exterminado, qual etapa não ocorreria? Então, olha o ciclo do nitrogênio. Gás nitrogênio, N2, é transformado em amônia. Por quê? Pelas bactérias. Depois dessa amônia, ela é transformada em nitrito. Por quê? Outra bactéria. Depois é transformada em nitrato. Por quê? Outra bactéria. Só que detritos, o que vocês entendem por detrito? Restos, resquícios de vida, cadáver, plantas que morreram. Isso aí vai acontecer o quê? Quem que vai agir sobre eles? Os decompositores. Então, qual parte da questão ela quer saber? Isso aqui, se eu tiro ali, ó, se eu extermino os decompositores, o que não vai acontecer aqui? Não vai acontecer o resto. Então, eu não consigo produzir a amônia aqui. Então, qual que é a resposta? E só para terminar a aula, vou falar uma coisa curiosa aí, que a gente ouve muito falar das questões indígenas, né, os povos originários. Tem uma questão aí, gente, que quando as pessoas que estudam arqueologia, né, o estudo ali da história humana, os resquícios que as sociedades deixam, uma das características deles era observar a terra preta. Vocês já ouviram falar da terra preta indígena? Não?
era um sinal que ali tinha uma população indígena. Por quê? Os indígenas, eles têm o costume de fazer esse revolvimento, de colocar em algum local as cinzas que eles usaram, as cascas dos frutos, os esqueletos do cadáver dos animais que foram consumidos. Isso vai sendo revolvido pela terra, isso vai deixando a terra cheia de nutrientes. Então, quando você vai na floricultura e compra um saco de terra, a terra não vai vir vermelha para você, ela vai vir preta, porque ela é cheia de matéria orgânica. Beleza, gente? Conseguiram entender essa parte do ciclo? Perfeito. Então, muito obrigada pela atenção dos senhores. Aproveita, vai tomar um cafezinho, acaba 7h30, 9 minutinhos aí. Tem que buscar as biologia que esse é o passo mais bonitinho assim. Pô, tem que fechar com o Marcos. Fecha a janela aí, o quarto lá dentro. Isso aí, cai. Aí só fica pra trás. Quando eles gostam de água, nunca me estraga. Que isso? O que você faz? Ai, não, mas ao menos baixar um pouquinho. É muito aqui, tipo. Já falou Tem que ver o contexto. Tem que ver o
Aqueles que na corrida tomam Você vai ser pai de gêmeos, cara. É da minha irmã, ela sabe a seria sua. Você que tá com coloca esse aqui, meu irmão. Podia colocar Pessoal, boa noite. Boa noite. A maioria já me conhece, sou o professor Felipe, trabalho lá na Coordenadoria Regional de Educação e vim aqui em nome da professora Cleusa Maria Sarturi, que é a nossa coordenadora regional, né, desejar um bom corujão para vocês, uma boa prova no Enem nos 2 dias, né, que é um momento, um divisor de águas da vida de vocês, que façam com calma, né, respirem, dá uma pensada. A gente passou por isso, né? Vestibular, Enem, por mais que a gente é um pouco mais velho que vocês, a gente também passou por isso. E um pouco só, não é tanto. Vocês que acham que vocês são de família? E eu tenho um ouvido de tuberculoso. Eu estou muito bem. Então, realmente, desejar para vocês uma boa prova, que vocês saiam muito bem, que os planos, sonhos, desejos do coração de vocês sejam atendidos e que se não der certo agora, o mundo não termina, né? A gente tenta de novo até conseguir. Tá bom? É isso. Obrigado. Pessoal, levanta a criança pra gente tirar uma foto junto ali. Por que você está levantando? Olha, a gente queria.
Ele vai